Parou para pensar se a sua vida cristã é apenas uma teoria ou uma realidade viva? Watchman Nee costumava dizer que Deus não está interessado em quanto você sabe sobre Ele, mas em quanto de Cristo está realmente vivendo dentro de você. Porque no fim, a fé não é um conjunto de ideias que você aceita, mas uma vida que o próprio Cristo vive em você. E é aqui que muitos tropeçam, sabem muito sobre Deus, mas o conhecem pouco. Você pode frequentar cultos, citar versículos, servir na igreja e ainda assim viver distante da experiência real de Cristo habitando plenamente no seu coração. Porque não basta andar com Jesus como se ele fosse um companheiro ao seu lado. É preciso permitir que ele seja a própria vida que flui dentro de você. Nee pregava que a cruz não é apenas um evento que salvou você no passado, mas uma realidade diária que mata tudo em nós que não vem de Deus. É por isso que a vida cristã verdadeira não é fácil, nem confortável. Ela exige que o nosso eu seja colocado de lado para que Cristo viva. O maior inimigo da vida espiritual não é o diabo, mas o próprio eu, que quer controlar, decidir e preservar seus próprios interesses. Quando o eu governa, Cristo não reina. E quando Cristo não reina, ainda que você fale dele, você não o manifesta. Sabe por que muitos cristãos vivem frustrados sem experimentar o poder de Deus? Porque ainda querem seguir Jesus sem renunciar a si mesmos. Querem a vitória sem a cruz. Querem o reino sem abdicar do trono. Mas Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Watchman Nee não via a cruz como uma tragédia, mas como a porta para a verdadeira liberdade. É na cruz que você deixa de lutar para provar seu valor e começa a descansar na obra perfeita de Cristo. O problema é que, para muitos, a cruz ainda é uma doutrina e não uma experiência. Eles sabem que Cristo morreu por eles, mas não entenderam que eles também morreram com Cristo. Até que essa verdade se torne real, viverão tentando ser bons cristãos, mas sempre fracassando. Porque não fomos chamados para tentar imitar Jesus. Fomos chamados para permitir que Jesus viva em nós. Watchman Nee falava sobre a necessidade de viver pela vida de outro, a vida de Cristo. Isso significa depender dele em cada detalhe, desde as grandes decisões até os passos mais simples do dia. Não é apenas orar pela manhã e seguir o dia como se fosse seu. É estar em constante comunhão, permitindo que ele molde seus pensamentos, palavras e reações. Porque um cristão maduro não é aquele que sabe mais, mas aquele que obedece mais. E é aqui que a entrega se torna real. Muitos querem que Deus use suas habilidades, mas ele quer, antes, quebrar o vaso para que o perfume de Cristo seja espalhado. Nee dizia que Deus não se impressiona com o que podemos fazer por ele, mas com o quanto estamos dispostos a deixar de ser para que ele seja. E isso fere o orgulho, humilha a carne, mas liberta o espírito. Quantas vezes insistimos em manter algo que Deus já nos pediu para entregar? Quantas vezes seguramos nossos planos, nossos sonhos, nossas seguranças e ainda perguntamos por que a presença de Deus parece distante? A verdade é que não existe plenitude sem rendição e não existe rendição sem cruz. Watchman Nee lembrava que o cristão não vive para buscar vitória sobre o pecado. Vive porque já foi colocado em Cristo e Cristo é a vitória. Isso muda tudo. Porque quando entendemos que não vivemos para conquistar algo, mas para permanecer no que já foi conquistado, deixamos de lutar sozinhos e passamos a descansar na suficiência de Cristo. Hoje, talvez Deus esteja chamando você para parar de tentar e começar a confiar, para deixar de viver no esforço humano e começar a viver pela vida divina, para soltar as rédeas e entregar completamente o controle. Não é um chamado para se tornar passivo, mas para se tornar obediente. Não é um convite para fazer menos, mas para fazer apenas o que Ele ordena. E no fim, a vida que glorifica a Deus não é a que faz mais coisas para Ele, mas a que manifesta mais de Cristo. Porque não há testemunho maior do que um homem ou uma mulher que morreu para si e vive apenas para o Senhor. Talvez você ainda esteja tentando equilibrar as coisas, um pouco de Deus, um pouco de você. Mas Nee alertava, esse caminho é impossível. Ou Cristo é tudo em você, ou Ele não é nada. Ou você carrega a cruz, ou carrega a si mesmo. Não existe meio termo. A pergunta que ecoa é simples, mas cortante. Quem está vivendo em você hoje? Você ou Cristo? Talvez o maior engano que muitos cometem na vida cristã seja pensar que podem caminhar com Cristo sem morrer para si mesmos. É como querer que duas vontades ocupem o mesmo trono, a sua e a dele. Mas não existe coroa para dois reis. Deus não nos chamou para sermos colaboradores da nossa própria vontade, mas servos obedientes da vontade dele. E a cruz é a declaração pública de que a nossa vida antiga acabou.
Watchman Nee dizia que a cruz não é apenas um símbolo bonito para pendurar no pescoço, mas o instrumento pelo qual Deus encerra o governo do eu e inaugura o governo de Cristo em nós. E sem isso, toda tentativa de seguir Jesus se torna um fardo pesado demais para carregar. O que Nee entendia profundamente é que Deus não está procurando por cristãos ocupados, mas por cristãos rendidos. Ocupar-se com as coisas de Deus não significa necessariamente estar no centro da vontade de Deus. Quantas pessoas vivem esgotadas, servindo, pregando, cantando, ajudando, mas sem a paz e o descanso que só vem de uma vida totalmente entregue? A verdade é que Deus não precisa dos nossos esforços para realizar sua obra, Ele precisa da nossa obediência. É por isso que, às vezes, Ele interrompe nossos planos, silencia nossas atividades e nos leva ao deserto, para que aprendamos a viver, não pelo que fazemos, mas pelo que Ele é. E nesse processo, descobrimos algo doloroso. Morrer para si mesmo não é uma experiência única, mas um caminho diário. Hoje, você pode ter entregue sua vida, mas amanhã, o eu tenta ressurgir, assumir o controle, decidir no lugar de Deus. É por isso que Paulo dizia, todos os dias morro. Não é um gesto de autopunição, mas a consciência de que, sem a cruz diária, o orgulho, a autossuficiência e a teimosia voltam a governar. E é justamente isso que impede a plenitude do Espírito. Nee nos lembrava que viver pela vida de Cristo significa abrir mão de todo o crédito. É deixar que Ele seja a fonte e o destino de tudo. É por isso que Deus permite situações que expõem nossas limitações, não para nos destruir, mas para que descubramos que sem Ele nada podemos fazer. E esse é o ponto que tanto resistimos a aceitar. O homem natural quer provar que é capaz, que é forte, que é útil, mas Deus quer nos mostrar que só existe verdadeira força quando dependemos completamente dele. Sabe aquele momento em que você se sente incapaz de continuar? Quando as palavras acabam, as forças se esgotam e a fé parece pequena? É justamente aí que Deus trabalha mais profundamente, porque quando não temos mais nada de nós mesmos para oferecer, Ele finalmente pode ser tudo em nós. É como se Ele dissesse, agora posso agir, porque você não vai tentar roubar a glória que é somente minha. Watchman Nee também falava sobre o perigo de confundir atividade religiosa com vida espiritual. A atividade pode encher agendas e programas, mas não enche o coração de Deus. Quantos correm de um lado para o outro, tentando produzir frutos, quando o segredo não está em produzir, mas em permanecer? Jesus disse, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer é mais difícil do que correr, porque exige esperar, confiar e descansar quando tudo em nós quer agir. Mas permanecer também é a chave para viver em vitória. O cristão que permanece não se preocupa em vencer o pecado pela força, porque sabe que Cristo já venceu. Ele não se desespera em tentar agradar a Deus com méritos próprios, porque sabe que Cristo já o agradou plenamente. Ele vive não para alcançar algo, mas a partir do que já lhe foi dado. Essa é a essência do Evangelho. Não trabalhar para ser aceito, mas trabalhar porque já fomos aceitos.